Uau! Bom dia, Vintage! Bom dia, Vintage! Jesus é bom, Jesus é bom. É uma alegria estarmos juntos, mais uma vez, estar com vocês aqui. Eu amo vocês demais, demais mesmo. Eu disse ontem aqui, nós vimos essa igreja crescer. Eu sei que o apóstolo Paulo fala, óbvio que numa escala extremamente menor, o apóstolo Paulo fala que ele gerou aquelas igrejas, né? É como ele tem um sentimento meio maternal pela igreja. E é esse sentimento que a Thalita e eu temos por vocês. Porque a igreja começou com nós dois. Nós tivemos cultos com 3 pessoas. Era a Thalita, eu e mais uma irmã, né? Então é uma alegria muito grande. Quero agradecer ao pastor Maicon, né? Então eu ficava ouvindo cada trecho do sermão dele que eu ouvi. Eu dizia, cara, como é que eu vou pregar agora, meu? E eu cheguei ontem aqui feliz, né? Aí, primeira recepção, Maicon. Cara, tu vai ter que pregar muito bem, meu. Por quê, meu? O Maicon quebrou tudo nas 2 semanas, meu. Então, vocês orem por mim, gente. Tá bom? A resposta é muito grande. Nós estamos dando start hoje em uma série de sermões. Batalha espiritual. A batalha, hoje, o título do sermão é a batalha pela sua cosmovisão. Alguém usa óculos aqui? Quem é que usa óculos aí? Faz sinal para mim aí. Bastante gente, né? Como é que era no colégio? Tinha apelido 4 olhos, as pessoas enchendo o saco. Eu nunca botei apelido em pessoas com problemas nos olhos, né? Nunca. Quem sou eu? A gente tem que ter noção da vida, né, cara? Então eu sempre acho errado falar dos olhos das pessoas. Então, cosmovisão, basicamente, é um óculos. É a lente pela qual você enxerga o mundo. E todos nós temos. Cosmovisão, visão de mundo. Na minha opinião, a primeira batalha que existe é a batalha pela forma como você enxerga a vida. Na minha opinião, é a batalha mais urgente, a coisa que mais pega. Se você perder essa batalha, não tem por que nós falarmos sobre as outras. Aqui, no meu ver, na minha opinião, está o cerne, o miolo, o núcleo do que o diabo quer destruir em você ou mudar em você. Porque se ele mudar isso, todo o resto já está ganho. Eu quero perguntar aqui, numa boa, gente, numa boa mesmo. Quem aqui acredita que o diabo existe? Quem acredita? Não, mas assim, não estou falando, acredito. Quero perguntar aqui para o pessoal que já se acha mais maduro. Pessoalzinho que está indo aí para a universidade, que começa a ouvir sobre Nietzsche, Derrida, nem sei, sabe? Começa a ouvir sobre esse pessoal, começa a questionar e eu não tenho problema nenhum com questionamento. Meu problema é quando eles não questionam o questionamento. Aí eu tenho um problema. Talvez muitos aqui já pensam assim, não, se for perguntar, sabe, apertar mesmo, nós temos pessoas aqui hoje que não acreditam que o diabo existe. Que acham que isso é um pensamento muito pueril, um pensamento muito, um pensamento antigo demais. Já não combina com a época que nós estamos vivendo. Vai ter outro grupo de pessoas, de gente aqui que acredita de forma verbal. Fala que acredita, mas gasta todas as suas forças para dizer durante a sua semana, o mês, não, nem tudo é diabo. Não, isso não é diabo. Isso não é demônio. E falam de forma rápida. Às vezes eu pergunto, como é que tu sabe que não é demônio? Parece que para o cristão moderno, falar nem tudo é demônio, parece que é uma coisa bonita. Parece que dá uma ideia de maturidade, de alguém que entende, de alguém que sabe. Veja, existe nesse momento uma batalha pela forma que você enxerga o mundo, pela forma que você percebe o mundo, pela forma que você se comunica, pela forma que você olha, pela forma que você discerne, pela forma que você classifica,
pela forma que você diz é bom, é ruim, serve, não serve. A forma que nós enxergamos o mundo, a realidade, vai definir todas as outras coisas. O meu sermão aqui, hoje ele tem basicamente 2 pontos. O primeiro ponto é o último ponto, é o penúltimo ponto do meu sermão, do meu último sermão aqui na Vintage. Em primeiro lugar, o diabo quer que você ame o que Deus odeia. O diabo quer perverter a forma como você pensa, para que você venha olhar algo bom, algo que não é bom, e você venha chamar de bom. Gênesis 3, verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Nota que antes dela comer, antes dela provar, antes dela tocar, antes dela se apossar, ela viu como algo bom. Até então, ela não tinha feito isso. Até então, ela não tinha comido do fruto. O homem não tinha comido do fruto. Por quê? Porque não era bom aos olhos deles. O trabalho do diabo aqui em Gênesis era basicamente mudar a forma como eles olhavam o mundo. Mudar a forma como eles se relacionavam com o mundo. Porque dali adiante o diabo não precisa fazer mais nada. Se o diabo mudar a forma como você enxerga as coisas, meu irmão, o resto você faz sozinho. Se o diabo colocar na tua cabeça e ele conseguir plantar uma ideia dentro da tua cabeça que vai ser bom, esse caso extraconjugal com a tua colega de trabalho, se ele conseguir colocar isso na tua cabeça, pode demorar 1 ano, 2, 3. O adultério na tua vida é uma questão de tempo, ele vai ocorrer. Se o diabo conseguir jogar dentro da tua cabeça, minha irmã, que o que a cultura, que o que as vozes do feminismo dizem é bom, que a igreja, que a Bíblia é um livro machista, se o diabo conseguir socar isso dentro da tua cultura, o divórcio é uma questão de tempo, porque ele vai ocorrer, ele vai acontecer. Se o diabo conseguir jogar dentro da tua cabeça, jovem, que a Bíblia é um livro ultrapassado, que nós temos coisas melhores para discernir a realidade. O ateísmo é uma questão de tempo na tua vida, porque ele vai ocorrer. E o triste, o que ocorre para nós, é que muitas vezes nós estamos vendo alguém que vai cair. Eu olho e eu digo assim, esse cara vai cair. Se ele não mudar a postura dele, a forma como ele vai cair. A queda na vida dele é uma questão de tempo, ele vai cair. E as pessoas, não, tu está agorando, como se agoro tivesse poder. Não, tu está agorando, tu acha que tu está... Não, é fato. Os profetas bíblicos, eles tinham a lei, eles liam a lei. E eles eram inspirados por Deus, e eles olhavam a realidade. Eles comparavam a realidade com a lei. Eles diziam, vai acontecer tal coisa. Escute isso. Essa mulher, ela olha a árvore aqui no verso 6. Ela olha esse fruto. E até então ele não era bom. Até então ele não era agradável. E a conversa da serpente foi basicamente para despertar esse desejo nela. E num dado momento ela vira e ela olha para a árvore. Agora a árvore é desejável. Agora o fruto é desejável. O resto Eva faz sozinha. Ela não precisa de tentador para pegar o fruto, mas ela precisa de um tentador para transformar aquilo ruim em algo bom para ela. Aqui ocorre o que o apóstolo Paulo fala: serviram a criatura ao invés do Criador. Adão está sendo conduzido pela sua mulher. E note isso. Hoje em dia parece um crime
Um crime. Cara, o que as pessoas mandam perguntas pro pastor Maicon, para mim, e ficam o tempo todo, né, Maicon? Vocês não têm pastora. Cara, história da igreja nunca teve. É um troço novo, inventaram há pouco. Não sei nem se tem garantia. É novo o negócio. Pastora. Presidenta. E daí, cara, se tu não tem uma pastora na igreja, quando começou a ter pastora, cada igreja lá de vez em quando tinha uma igreja, Michael, anos 90, anos 80 ali, que tinha uma pastora. Mulher braba. Normalmente elas imitavam os homens. Falavam grosso. Agora nós estamos num momento que se tu não tem uma pastora na igreja, velho, tu é louco. Tu é louco, tu é intolerante. Qualquer dia vão querer botar a bandeira do arco-íris aqui na frente. E daí a gente precisa ficar se explicando para as pessoas. Pomba, não tem, não vai ter, nunca vai ter. E acabou. Por quê? Porque a Bíblia é contra isso. Douglas Wilson chega a falar no seu livro Por que o ministro tem que ser homem? Ele fala sobre a questão sexual de uma mulher pregando no púlpito. Ele mostra isso à luz das Escrituras, quando havia aquelas igrejas com aquelas profetisas no final da Bíblia em Apocalipse. Eu sei que eu vou me complicar falando um negócio desses, mas existe uma relação sexual, muitas das vezes, com a pastora que está em cima do púlpito. Leia esse livro, leia. O que nós estamos vendo aqui em Gênesis capítulo 13 é uma pastora. O que nós estamos vendo aqui em Gênesis 13 é um homem banana. O que nós estamos vendo em Gênesis 3 é o diabo moldando como se olha a realidade, como se estrutura a família, como se estrutura a igreja, como se estrutura a sociedade. E o diabo está vendendo isso. Minha irmã, seja sincera aqui. Você não luta com o pensamento, muitas vezes, de que o fato de não ter uma pastora na igreja é uma atitude machista? Aí você se lembra da Bíblia, você se lembra que a liderança na Bíblia é serviço, você se lembra de tudo. Mas de repente, de vez em quando, vem esses pensamentos na tua mente. Eu estou mentindo, minha irmã? Fala aí, minha irmã. Vai. Eu não estou mentindo. Em primeiro lugar, o diabo vai querer que você ame o que Deus odeia, que você ame o pecado, que você ame a troca de papéis dentro da casa, dentro da família, que você ame isso, que você tenha prazer nisso, que você olhe isso com olhos bons. Antes de vir para a igreja ontem, aí eu liguei a televisão para ver se ela estava funcionando. A Cid mandou uma mensagem lá. Aí eu liguei para a TV para ver se ela estava funcionando, e estava. Aí estava no programa do Raul, acho que era o Raul Gil, acho. E estava lá o carinha do Rebelde, se assumindo. Ninguém sabia. Eu disse, uau, como pode? Uau. Ninguém imaginava um troço desse. Então ele estava lá falando, saindo do armário, né? E tranquilo, né? E daí estava lá a filósofa Tammy Gretchen falando. E falando. Eu até gosto daquela menina, eu gosto dela. Não quero o mal dela, quero o bem dela. E ela falando e falando. Só que assim, eu vou me enojando porque... Sabe o que eu faço? Eu vou tendo nojo. É nojo! Não é da pessoa. É nojo da situação. É porque não pode ninguém chegar ali e dizer assim, não concordo. Ninguém pode fazer isso. É tanta tolerância que todo mundo tem que ser igual. Daí alguém diz assim, mas vocês na igreja também. Mas a gente nunca disse que é tolerante. A gente não vende esse discurso. Agora eles vêm num discurso de tolerância. Mas aí todo mundo se concordando e se louvando, é verdade, eu concordo, não sei o quê. Não tem ninguém ali para dizer assim, não, eu acho errado. Um seu Zé, um pedreiro, entendeu? Uma Dona Maria que vende pão para fora, acho errado. Não. Homem é homem, menino é menino, macaco é macaco, política é política. Não pode, Falcão não pode mais cantar isso. Ninguém pode dizer isso.
E essa coisa, essa forma, e eles vendendo aquilo, eles vendendo, o que eles estão vendendo? Eles estão vendendo uma forma de ver o mundo. Não é nem a questão da homossexualidade especificamente falando, eles estão vendendo um lifestyle, um estilo de vida. Eles estão vendendo toda uma forma de enxergar a realidade. O que a Fátima Bernardes é? Ela é uma sacerdotisa. Aquilo é uma religião. Aquilo é um culto. Todos os dias ela prega para o Brasil inteiro uma forma de ver o mundo. Ela prega sobre um Deus, o Deus da satisfação pessoal, o Deus do hedonismo, do prazer a qualquer custo, o Deus da intolerância contra o diferente, porque esse povo é intolerante. E ela se porta, eu me lembro na época quando aquela garota do Grêmio chamou o Aranha de macaco, goleiro do Santos. Era do Santos? É do Santos. Um ato errado, racismo terrível. E eu me lembro que essa garota, essa torcedora, ela foi até a Fátima Bernardes. E ela se explicando, pedindo perdão, chorando. E a Fátima Bernardes firme ali. E daí, de repente, num dado momento do programa, ela estende o perdão à menina. E a menina se sente perdoada. O que é isso? Ela é uma sacerdotisa. Ela está fazendo uma mediação entre o Deus da cultura. E em dado momento ela concede o perdão para quem está ouvindo ela. Tudo é religioso. Isso é sério. Em primeiro lugar, o diabo vai fazer com que você ame o que Deus odeia. Em segundo, o diabo quer que você odeie o que Deus ama. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, nos quais o Deus deste mundo, aqui, ou desse século, ele cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual a imagem de Deus. Olha aqui para mim, atenção aqui, gente. Tem como o diabo destruir o brilho da Escritura? Tem como não? Não tem como. Se você quisesse que uma pessoa não visse a luz do sol, você conseguiria acabar com a luz do sol? Como que você faz então para a pessoa não ver a luz do sol? Você cega essa pessoa. Como o diabo não consegue destruir o evangelho, acabar com o evangelho, o que ele faz? Segundo Paulo aqui aos Coríntios, ele trabalha no descrente. A Bíblia é a revelação, está revelado, está claro, mas o diabo não consegue destruir a Bíblia, destruir a revelação. Então ele vai agir nos olhos das pessoas, na forma que elas enxergam. Ele vai tentar fazer com que você não veja o que é bom, e ele vai querer que você veja o que é mal e chame de bom. E aquilo que é bom você não veja, você não valorize. Ele vai trabalhar na tua visão. Ele vai trabalhar, ele vai dar valores para você. Você vai ter valores. Você vai ver coisas, você vai valorizar coisas que não têm valor. Atenção aqui, gente. Atenção aqui. O Deus desse século, o Deus desse mundo. O termo aqui, mundo, ele vem de uma palavra grega que quer dizer as palavras que eu vou falar a seguir. Então, o Deus dessa massa de pensamentos, o Deus dessas opiniões, o Deus dessas máximas, o Deus dessas especulações, o Deus dessas esperanças, o Deus desses impulsos, o Deus desses objetivos, o Deus dessas aspirações dos nossos dias. Quais são as aspirações dos nossos dias? O que tem valor no dia de hoje? O que é valioso? Note a cultura. Você abre o teu Instagram, sempre tem um religioso ali, de igreja nenhuma, vendendo um estilo de vida para você.
vendendo isso aqui é importante. Existem coisas que são importantes, elas só não são o mais importante. Mas se eles conseguirem colocar coisas importantes como o mais importante, a tua vida está destruída. Coisas boas, não pense que o diabo vai colocar somente coisas ruins no lugar de Deus. Não importa, o diabo tem todo o mundo para colocar no lugar de Deus. Qualquer coisa que ele coloque na tua vida no lugar de Deus, ele ganhou. Até coisas boas. O diabo, ele cega as pessoas para o evangelho. Então, presta atenção aqui. O diabo, ele coloca barreiras para, em primeiro lugar, a pregação dominical. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Tem pessoas que vêm aqui na igreja, e não é falta de poder, falta de oração, mas a pessoa senta a bunda na cadeira, ela já sente vontade de dormir. Antigamente, dormir orando era algo ruim. Até que eu vi um pregador até bom até, mas ele falou uma frase assim, como é que era? Mais ou menos assim: não pense você, que Deus se irrita por você estar dormindo enquanto ora, porque um pai jamais fica brabo com o seu filho que dorme no seu colo enquanto falava com ele. Uau! Não. Essa frase de botar para-choque de caminhão, camiseta, parece tri, né? Uau! Papai do céu, que lindo! Que lindo! Aí eu li aquilo, eu achei aquilo muito ruim. Eu achei meio terapêutico. Aí eu fui para a história. Eu tenho um livro lá que vai falar sobre temas, e eu peguei oração. E eu fui ver o que se falava sobre dormir orando. Aí estavam os puritanos: aquele que dorme orando é embalado por Satanás. Temos uma visão diferente um do outro de hoje em dia, né? Aí a gente pensa, os pregadores modernos têm umas frases mais legais, mas faz menos, né? Aí fui ver um outro puritano, o cara só trocou Satanás por diabo. Aquele que dorme enquanto ora, ele é embalado pelo diabo. O tempo todo. E daí fui lendo toda a história da igreja, os caras falavam contra dormir orando. Por quê? Porque quando Jesus estava com os discípulos, os caras estavam cansados do dia todo de trabalho. Jesus chega para os caras e diz: vocês não conseguiram orar 1 hora. Tu já tem uma noção do que é 1 hora de oração para Deus? Nem 1 hora. Tá bom, Jesus. O homem era um monstro orando. Até hoje, Hebreus diz que ele ora, ele vive para interceder por nós. Ou seja, quando você dorme enquanto você está orando, não é algo bom, é algo ruim, você não vigiou. Quando você dorme ao ouvir a pregação do evangelho, não é algo bom, é algo ruim. Você pode estar cansado, precisando de um Shabá, mas também pode ser demônios que conhecem a tua composição física, química, melhor do que ninguém. Existe a pessoa que mais te conhece é Deus. A segunda pessoa que mais te conhece é o diabo. Ele conhece você mais do que você. E ele sabe que pensamentos jogar na tua mente enquanto eu estou pregando o evangelho. Ele sabe o que fazer dentro da tua cabeça enquanto eu estou falando. Ele sabe como jogar palavras, pensamentos para você pegar e ficar confrontando, literalmente exorcizando aquilo que eu estou falando aqui para você. Jesus disse, ele falou que o maligno vem e rouba a semente, na parábola do semeador, para que ela não venha fazer um fruto, venha fazer raízes. O diabo não quer que a palavra de Deus faça raiz no teu coração. Por quê? Porque senão os valores vão ser mudados. Aquilo pelo qual você vive
precisa ser o reino de Deus e o Senhor. Em primeiro lugar, o que está ocorrendo aqui nesse momento aqui, gente? Isso aqui é uma batalha espiritual. Isso é uma batalha espiritual. Existe uma batalha enquanto estamos pregando. Nós não estamos aqui brincando. Em segundo lugar, o diabo coloca barreiras para o evangelismo. Por que é tão difícil você falar de Jesus? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai falar de Jesus e vem aquele pensamento: mas eu não sou o Jack, mas eu não sou o pastor Daniel, mas eu não sou o pastor Michael, mas eu não sou o pastor Everton, mas eu não sou o meu líder de GC. Vem aquele pensamento: mas eu sei pouco, eu orei pouco essa semana. E vem esse pensamento, e você vai falar e você se cala. E você quer falar e você já aceitou. Não. É que o Jack, ele é expansivo. Você comprou isso. Quem te vendeu isso? Quem te disse isso? Hein, jovenzinho? Quem vendeu isso para ti, meu irmão? Quem vendeu isso para você, minha irmã? Não importa quantos anos você tenha, tu não é Deus. Só Deus não muda. Só Deus não muda. Então, isso aqui é de praxe lá em casa. A minha esposa fala algo assim: não, mas é que eu sou assim. Não, mas tu não é Deus. Tu não é Deus. Como assim? Nas primeiras ela perguntava ainda, né? Por quê? Não, só Deus não muda. Tu muda, eu mudo. Tu não é Deus? Você não é Deus. Você muda. A boa notícia é que você não é Deus. Se tu fosse, nós estava ralado. Por que você não prega? Sabe por que você não prega? Você não prega porque o diabo, ele faz resistência. E ele vendeu mentalmente isso para você. Que isso não é para você. Que isso é para um grupo de crentes mais espirituais do que você. O diabo vendeu isso para você, para que você viva bem com isso. Só deixa eu dizer uma coisa para você, cara. Escuta o que eu vou dizer aqui. Eu vou ser cobrado no dia do juízo como um mestre, como um ensinador da palavra. Eu vou ser cobrado o que eu ensinei o povo. O juízo para mim vai ser mais pesado. Eu sei disso. Jesus falou isso. Se ele falou, vai ser. Agora, no que envolve evangelismo, falar de Jesus para pessoas não cristãs, a cobrança para mim vai ser a mesma para você. Eu vou repetir isso. Você vai ser cobrado igualzinho eu serei cobrado no dia do juízo. Deus deu uma Bíblia para você, uma boca para você, um cérebro para você. Você faz propaganda de tudo, você fala de tudo, mas a tua boca trava quando envolve Jesus. E você acha que o que trava é a tua vergonha. Não, são demônios que cerram os teus lábios. Porque nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O diabo, ele faz uma resistência para que o Evangelho não avance, para que as pessoas não vejam. Terceiro, o diabo vai colocar barreiras para o aconselhamento. Como é que é, Maico? Como é que é trabalhar com aconselhamento? Como que é? Como que é trabalhar com a desconfiança das pessoas que pensam assim: não, estamos com um problema. Estamos com um problema. Quem que nós vamos chamar? Chamar um psicólogo. Veja, eu não estou falando. Psicologia é uma coisa, é tão divindade. Quando tu fala de um Deus, a pessoa se irrita, né? Tipo assim, o Inter é uma porcaria. Os colorados se irritam. Por quê? Porque é um Deus. E toda vez que a gente fala de um Deus, a gente tem que ter cuidado. Então eu estou tendo cuidado aqui. Eu não estou falando mal da psicologia. Calma. Se você acalma. Calma. Fica tranquilo. São intocáveis. Nós não vamos tocar. Não, ninguém critica psiquiatra aqui. Não, tá louco. Tá louco? Estudou? Se estudou, tá certo. Não erro. O cara, tu vai lá e te dá um diagnóstico, vai tomar uma Ritalina, remedinho tranquilo. Por que nós vamos falar mal do negócio desse? Né? Fica tranquilo. Eu recebo quase todos os dias na caixinha de pergunta do Instagram: vocês acham que a psicologia pode ajudar no aconselhamento pastoral? Aí eu sempre pergunto: tá, qual psicologia? Qual? Agora eu já perdi algumas pessoas aqui.
Algumas pessoas já se travaram. Eles são medievais. Não, não é medieval, meu velho. Não é medieval. Por que não pode questionar psicólogo? Por quê? Não tem problema questionar pastor, pode questionar à vontade. Pode questionar à vontade. Só deixa eu te fazer uma pergunta. Nós tínhamos um casal aqui na igreja. A menina começou a ter sentimentos suicidas, a filha do casal. O que eles queriam procurar? Quem que eles queriam procurar primeiro para resolver o problema? Eram os pastores? Meu velho, deixa eu dizer uma coisa. O pastor Maicon lê, estuda o triplo, o quádruplo do que envolve a psique humana, só que ele estuda à luz da Escritura. Existe uma matéria na teologia chamada aconselhamento. É muito novo no Brasil, aqui é pequeno. Nos Estados Unidos, existem pessoas que pagam conselheiros bíblicos por 1 hora de aconselhamento semanal. É normal isso. Não há essa deificação da psicologia. Eu não estou falando que você não vai ir no psicólogo. Eu só estou falando que você questione. Por que não pode? Qual o problema? Segue indo. Vai na teu psiquiatra. Por que não pode questionar, pomba? Por que não pode dizer assim? Não estou entendendo. Por que tu sente e tu te entrega completamente? E juntos vocês vão caminhando para a luz. E o cara, em alguns casos, não em todos, o cara dá-lhe um migué, ele descobre uma luz junto contigo. Ou você acha que não? Você acha que só existe pastor picareta e não existe psicólogo picareta? Aí o cara, mas qual psicologia? Eu pergunto para você, qual? Se nós temos quantas vertentes, Michael? Mais de 300 vertentes na psicologia que criticam uma a outra. Qual está certa? Qual que a gente tem que assumir? Qual que a gente vai acolher? Não tem problema, vamos fazer, Michael. Vamos pegar agora. Só mostra para nós qual. Se eles estão se batendo, se quebrando, qual que nós vamos pegar para nós? Qual que é a boa? Continue indo no teu psicólogo, no teu psiquiatra. Só vou te pedir uma coisa. Não se aconselhe com ninguém que não acredite que o diabo existe e não acredite em pecado. Como você vai se aconselhar com uma pessoa que não acredita em pecado? Meu velho, como? Me responde isso. Não, como que tu vai falar para tua esposa? Meu amor, vai lá. Se a psicóloga não acredita em pecado. Como você vai falar para o seu esposo? Vai lá. Se aquele homem não acredita em diabo. Como? Se são duas coisas fundamentais para entendermos a realidade. Como? Não tem problema aí. Não tem problema nenhum. Só que eu quero a mesma indignação com o psicólogo, o psiquiatra. Por que ele não indica vir conversar com um conselheiro bíblico? Se fica indignado com o Michael, tu nunca me indicou que eu fosse num psicólogo. Tu não é imparcial. Tu é parcial, Michael. Eu quero essa mesma indignação com o fulaninho. Por que tu nunca me indicou um conselheiro bíblico? Por que não tem isso? Por que ninguém fica bravo com o psicólogo? Tudo bem, me ensine isso, que bom, estou aprendendo, está me ajudando, estou vencendo os meus traumas, estou vencendo aquilo que passei quando eu tinha 2 anos de idade. Ok, legal. Mas por que não há essa indignação? Já notou isso? O que eu estou defendendo aqui? Eu estou defendendo só uma balança justa, só isso. Só isso. Só isso. O diabo ele vai lutar contra o aconselhamento bíblico. Sabe por quê? Porque às vezes numa sessão de aconselhamento, o culpado é tu. E você pecou. Não é que você errou. A culpa não é do teu pai. O legal às vezes é tu pagar uma terapia pro teu filho e o teu filho voltar indignado contigo. Isso que é o legal. É, Gatito? Tu paga uma terapia? Não, vou pagar aqui meu filho numa terapia aqui, ó. E o terapeuta vai lá e fala, a culpa é do teu pai. Como dizia o nosso irmão Renatão, você culpa os seus pais por tudo. Isso é absurdo. Às vezes, a culpa é tua. Eu conheço uma pessoa que eu não posso falar o nome dela.
É um parente meu. Ele é muito engraçado. Ele parou de ir numa sessão porque a psicóloga, ó, a culpa é tua. Eu disse, agora que era para tu ficar. Encontramos uma. O diabo vai colocar barreiras contra a liderança masculina no lar. Eu já vou explicar por que isso. Em quinto, o diabo vai colocar barreiras contra a criação dos filhos. Esses 5. Por que o diabo vai colocar barreira contra isso aqui? Porque tudo isso aqui vai apontar para o evangelho. A pregação, o evangelho. O evangelismo, evangelho. O aconselhamento vai apontar para o evangelho. A liderança masculina no lar, Efésios 5:25. Vós, maridos, amem as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O modelo do lar, o homem liderando, amando sua esposa, ele é uma representação do evangelho. Logo, o diabo vai perverter isso. O diabo vai fazer com que você não lidere em amor a tua casa, meu irmão. O diabo vai fazer com que você lute contra a tua esposa e ela lute contra você. Em quinto, o diabo vai se lançar contra a criação dos filhos. Por quê? Porque nós fomos adotados em Cristo Jesus. Logo, a nossa adoção nos impulsiona para uma criação dos nossos filhos. O diabo vai lutar para que nós não adotemos crianças. Sabe com que palavra? Quem aqui já ouviu? O sangue é ruim. Como é que eu vou adotar? Não sei se o sangue é ruim. Quem aqui já ouviu? Levanta a mão. Quem aqui já ouviu? Levanta a mão. Bora. Quando tu ouviu isso, tu ouviu o diabo falando para você. Não importa quem falou isso. Quem falou, usado pelo diabo. Pode ser um amor de pessoa, mas foi usado pelo diabo. Sabe por quê? Porque o teu sangue é ruim. O teu sangue é ruim. Só tem sangue ruim aqui. Quem aqui tem sangue bom? Tu é todo perebento aí também. Cara cheio de pereba, de furúnculo. Passou a infância inteira com ferida na cabeça. Que sangue bom. Tu não é bom. Teu sangue não é bom nem fisicamente. Tá sempre pesteado. Tá sempre pesteado. Teu sangue é ruim fisicamente e espiritualmente. Tu é ruim. Por quê? Porque eu e você somos filhos de Adão. O único sangue bom é o sangue de Jesus. O diabo vai fazer de tudo contra isso, porque isso aqui ecoa evangelho. E ele não quer que resplandeça o brilho do evangelho. E essa cosmovisão, escuta aqui, essa cosmovisão, ele possui 4 princípios, essa forma de ver o mundo. Imagina uma cadeira que você tira uma perna dela. Você vai cair. Você está sentado numa cadeira de quatro pés, alguém quebra um pé. Eu vi essa semana um vídeo que o cara não caiu. Provavelmente você vai cair. Qual o primeiro princípio de uma cosmovisão bíblica? O reino invisível. Existe, nesse momento, um mundo sobrenatural. Escute. É necessário fé para acreditar em seres tão reais como nós, que vivem em um mundo real como o nosso e viajam entre esses 2 mundos, impactando e afetando a história humana e as nossas vidas diárias. Não pense que o estado do mundo de hoje é somente por causa do pecado. Esses seres impactam profundamente a história da humanidade e a história da tua vida. Com o resultado, tudo é espiritual e nada é secular. A guerra espiritual, ela é como a gravidade. Ela existe, querendo você acreditar nela ou não, e ela afeta cada momento da sua vida. E muito provavelmente você está no meio de uma guerra e você não nota, assim como uma criança que está em meio a uma guerra. O cristianismo moderno, ele tem minimizado, se não, ele tem também descartado essa verdade nos últimos anos. Nós nos tornamos cristãos racionalistas.
Nós nos tornamos cristãos extremamente céticos do mundo espiritual. Muitos seminários, escute isso, querendo ganhar a aprovação dos mundanos, foram influenciados pelo racionalismo e pelo naturalismo. O racionalismo só acredita naquilo que é provado pelo método científico. Isso leva ao naturalismo, que por fim leva ao ceticismo e, no último momento, ao ateísmo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Por que na Vintage aqui nós não estamos atrás de pastores formados em um seminário teológico? Nós não somos contra seminários teológicos. Tem que falar disso também, porque senão é outro Deus que as pessoas ficam loucas. Fica tranquilo, não estou atacando teu Deus. Deixa ele quietinho aí. Nós não somos contra, quer fazer, faz. Só que para nós não faz diferença nenhuma. Por quê? Porque nós formamos os nossos pastores na igreja como a igreja fez em 2000 anos. Quem forma pastor? Pastor. São pastores que formam pastores. Sempre foi assim. Seminário teológico é bom, debaixo da igreja local. A autoridade é nossa, não é do seminário. E como a maioria dos seminários nós não temos como verificar tudo o que é ensinado, pastor Daniel não consegue verificar, pastor Michael não consegue, nós formamos os nossos pastores. Nós. É nós que formamos. E nós temos notado num movimento muito crescente. Se não fosse assim, vá nos seminários, sempre tem surgido um seminário novo. Por quê? Porque o anterior se entrou por liberalismo teológico. É um movimento. Sempre vai acontecer isso. Então, mas esse seminário é bom. É bom. Eu sento com o reitor, com os professores e pergunto, quantos anos você tem? Se é bom. O cara vai dizer, nós temos 8 anos, nós temos 12 anos, nós temos 20 anos. Mas só 30 anos? Por que não tem um seminário teológico de 200 anos? Por quê? Porque o liberalismo teológico entrou. Passou a não se crer no sobrenatural. Entenda. O diabo, ele é louco isso. Existem livros de teólogos negando a criação. Depois eles negam os milagres do Antigo Testamento. Depois eles negam os milagres do Novo Testamento. E por fim eles negam a ressurreição de Jesus. O que ocorreu em muitos seminários de teologia foi basicamente o seguinte. O papai chegava para o filhinho e dizia assim, ô João, olha aí, teu primo, o Eusébio, ele passou num concurso da Polícia Federal. Todo mundo feliz. E tu, o que tu vai fazer? Aí o cara ia dizer, eu vou fazer teologia. Quando o filho disse que ia fazer teologia, os pais meio que... Não, é que teologia é um curso fenomenal há 500 anos atrás. Tu só está um pouco desconectado. Era a mãe das ciências, a teologia. Já não é mais. E hoje os teólogos eles ficam incomodados, porque, tu lê a história da igreja, tu vê o destaque que a teologia tinha no mundo cristianizado, aí tu olha hoje, tu não vê isso incomoda a gente. Então tu tem que mais ou menos tu quer meio que competir, tu quer aparecer universidade, tu quer meter um vestibular no meio, porque tu quer ser parecido com o negócio, tu quer ter essa coisa. E quantos seminários teológicos não se desesperam pelo MEC? Um desespero pelo MEC. Se tem um cara que não vai ser pastor na Vintage, é o cara que buscou seminários pelo MEC. Vai ter 1 ou 2 seminários bons que têm o reconhecimento do MEC. Mas a esmagadora maioria não tem o reconhecimento do MEC, dos bons seminários. Por quê? Porque eles não reconhecem o MEC. É nós que não reconhecemos o MEC. É nós que não queremos que o MEC paute. Quem é o MEC? Eu quero alguém fiel às Escrituras. Eu quero alguém crente, alguém que ore, que jejue e que abra a boca no domingo dizendo, assim diz o Senhor.
Só que é sedutor. Você não quer ficar fora da cultura. Você não quer ser tido como louco. Como não, cara? Nós estamos falando, cara, que Deus criou o mundo. Ah, mas não, eu sou crente, não sou quadrado. Como não, velho? É óbvio que a gente é. Nós acreditamos em um reino invisível. Cara, Lutero. Quem aqui já viu o filme de Lutero? Vocês se lembram quando ele joga o castiçal no diabo no filme? Se lembram? Então, Lutero, ele tinha muitas batalhas espirituais. Escute isso aqui no seu livro, Em Conversas à Mesa. O pastor Michael pode vender esse livro para vocês, tá bom? Conversas à Mesa com Lutero. Lutero, ele escreveu, escute, mais sobre o diabo do que da Bíblia, do Evangelho, da graça e da oração. Tem um momento, em uma luta espiritual que Lutero estava tendo, ele pegou o castiçal e jogou no diabo. Havia uma mancha no castelo. Não tem mais. Foi pintado. Todos os que visitam não encontram mais a mancha. Por quê? Porque não combina com o mundo moderno hoje isso. E da mesma forma que pintaram, apagaram a mancha do candelabro de Lutero, estão apagando a batalha espiritual nos nossos dias. Porque não combina mais. Vamos ter um cristianismo racionalista. Vamos ter um cristianismo apenas de estudo, mas sem provar o que estudamos. Sabe o que mais me dói? É que todas as vezes, não foi uma, todas as vezes que eu vi alguém falando das batalhas espirituais de Lutero, falavam rindo. Perguntavam, mas ele jogou o candelabro no diabo. Aí, às vezes a pessoa era até luterana. E ela, Lutero, né? Lutero, veja bem. Lutero, ele era muito espirituoso. Lutero, também temos que entender, porque Lutero, ele era, essa aqui é para matar. Lutero, ele era agostiniano, ele era de uma ordem monástica de Agostinho. E você nota traços das lutas espirituais de Lutero, você nota também em Agostinho. Não, é sério mesmo? Não, cara, é que Agostinho era crente e Lutero também era, velho. É só isso. É só isso. Mas falam com um deboche, falam com um ar acadêmico, onde a academia tem uma superioridade disso, é um orgulho, é uma vaidade, é uma soberba, sabe? E Lutero, coitadinho, está lá embaixo, lutando contra o diabo, cantando Castelo Forte, citando o diabo, tadinho, né? Tadinho dele, não era iluminado que nem nós, né? Homens do século 21, que fomos, assim, poderosamente influenciados pelo iluminismo, pelo racionalismo. Nós não acreditamos em mitos, nós não acreditamos no sobrenatural. Não, eu acredito no que eu toco, eu acredito no que eu vejo. Nossa, tu é demais. O que é bom para você? Por que tu tem uma moral? Por que existem coisas boas e ruins? Por que existe beleza? Por que essa cruz é bela? Por que ela é bonita? Por que alguns vão dizer, mas é feia? Por quê? Da onde vem essa visão? Porque existem coisas que vão além do que aquilo que tu toca. E você sabe disso. Você sabe disso. Você sabe. Teve essa semana, umas 2 semanas atrás, o Tico Santa Cruz, vocalista de uma banda aí, ele foi no programa do Flow. É um podcast mais famoso do Brasil. É o Joe Rogan brasileiro. E eles foram, o Tico Santa Cruz foi, e daí perguntaram para ele sobre Jesus. Ele, não, veja bem, Jesus, ele não multiplicou o pão, as pessoas vieram ali, e ele falou um discurso muito bonito, e cada um trouxe o seu pãozinho, né? Fico imaginando todo mundo no deserto ali, tirando um pãozinho, uma bisnaguinha, e cada um trouxe o seu pão, e ele multiplicou o pão. E Jesus também não caminhou sobre as águas, era rasinho ali,
Como é que Pedro afundou? Não sei, mas tudo bem. Aí assim, não, mas Jesus não fez isso. Aí ele começou a racionalizar todos os milagres de Jesus. E todos os crentes sentando o pau no Tico Santa Cruz. Eu disse, gente, ele não é crente. Não tem que brigar com ele. O triste não é o Tico Santa Cruz racionalizar os milagres de Jesus. O triste é que o que ele está falando, tem muitos pastores que pensam assim. E deixa eu dizer uma coisa para você. Você conhece pastores assim. Eles só não falaram para você. O Brasil está lotado de pastores ateus. Eles só veem a igreja como uma fonte de lucro. E eles não podem perder. Todo mundo sabe que o fulano é ateu. Que usa a Bíblia basicamente como algo terapêutico. Ele tem o seu lado espiritual. Isso é muito pós-moderno. O cara é ateu e ao mesmo tempo ele lê horóscopo. O cara é ateu e ao mesmo tempo ele usa isso aqui com uma espiritualidade. É algo bom. É uma coisa boa. Traz uma coisinha boa dentro dele. Só que ele é ateu. Por quê? Como assim? Você acha que um homem de Deus pode crer que Deus é fogo consumidor, como diz a palavra, ele sair do culto, ele ter o caso com uma amante e ele voltar no domingo e pregar de novo? Esse cara tem que ser ateu. Ele não pode acreditar que Deus é quem Deus diz que é na Escritura. Ele não pode acreditar nisso. O Brasil está lotado de homens ateus pregando todos os domingos nos púlpitos. Você precisa, para você ser bíblico, você precisa acreditar no mundo sobrenatural. Em segundo princípio, a segunda perna, pensamento binário. Olha aqui para mim. Não é maniqueísmo, aonde o diabo está lutando contra Deus e quase ganhando. Não é isso. Porém, cristãos pensam de forma binária. Cristãos bíblicos pensam de forma binária, preto e branco. Pessoas não cristãs ou cristãos liberais que não creem na Escritura, eles pensam de forma cinzenta, de forma pobre. Cristãos creem de forma binária, 1, 2. Não cristãos creem em uma cor apenas, cinza. Não cristãos pensam assim. O pensamento bíblico, ele é binário. O cristianismo bíblico requer que você pense preto e branco. Do começo ao fim, a Bíblia é totalmente categórica. Satanás, demônios, Satanás e seus demônios versus anjos, pecado versus santidade, mentira versus a verdade, lobo versus pastores, não cristãos e cristãos, condenação e salvação, inferno e céu. Veja, pensamento bíblico, Deus e Satanás. Pensamento da cultura, poder superior. Não é bom nem ruim. Tem um poder superior, o cara lá de cima. Pensamento bíblico, anjos e demônios. Pensamento da cultura, espíritos, fantasmas. Não é anjo nem demônio, é uma coisa cinzenta. Pensamento bíblico, santidade, cultura, estilo de vida. Pensamento bíblico, mentira e verdade absolutas. Eu estava numa entrevista de emprego, aí a entrevistadora, a psicóloga, muito inteligente ela olhou para mim, estava com uma ajudante, e ela veio me entrevistar. E daí ela disse assim, tinha uma pergunta, assim, não sei porquê no papel. Você acredita em verdade absoluta? Aí eu botei, sim. Aí a psicóloga, muito inteligente, disse, como assim você acredita em verdade absoluta? A verdade é relativa. Aí essa mulher é muito inteligente, aí eu olhei para ela, mas essa sua afirmação é relativa ou absoluta? E ela não entendeu. E a ajudante dela fez assim. Entendeu e começou a rir. E ela olhou para ela, o que tu está rindo? Muito inteligente. Ela estava me analisando. Eu não passei. Por quê? Por que eu não passei? Porque era para eu estar analisando ela.
Eu já falei pra você que eu vou comprar pra mim um negócio de ver a temperatura. Eu, Catita, eu vou comprar um pra mim. Quando eu vou no mercado, o cara mede a temperatura, eu vou medir a dele também. Por quê? Por que ele pode medir a minha temperatura e eu não posso medir a dele, Catita? O cara mediu a temperatura, beleza, agora deixa eu medir a tua. Por quê? Por quê? Você nota isso, né? Então, mentira e verdade absoluta. Na cultura, a minha verdade e a tua verdade. Pensamento bíblico, lobos e pastores. Cultura, um guia espiritual. Pensamento bíblico, não cristãos e cristãos. Cultura, todos são filhos de Deus. Está lá no enterro do traficante que matou, fuzilou, desgraçou. Ah, ele era tão bom, né, gente? E o que eu vou falar agora aconteceu, já falei isso aqui. O cara estava lá, mancando no enterro do outro. Ele disse, ele era tão bom. Um dia ele disse que ia me dar um tiro na cabeça e deu no pé. Ele era bom. Porque quem está morrendo tem que ser bom. Condenação e salvação. Na Bíblia, na cultura. O que funciona para você? Bíblia, inferno e céu. Pessoas vão para um lugar melhor quando morrem. Gente, espera um pouquinho. Por que tem crente falando isso de não crente? Descansou, né? Peraí, ou não atualizou alguma coisa na Bíblia? Alguém me explicou? O cara tá lá sofrendo, aí morre, aí o crente diz, descansou. Hashtag RIP. Por quê? Não, agora que começou a desgraça. Cara, olha bem. Tudo isso envolve uma falsificação do diabo. Deus vai criar coisas. Então, Deus cria anjos. O diabo falsifica isso em demônios. Deus cria a obediência. Satanás falsifica isso na rebelião. Deus cria a mentira. Deus cria a verdade. Satanás falsifica isso na mentira. Deus cria o enchimento do Espírito. Satanás vai falsificar isso pela possessão por demônios. Deus cria a pureza. Satanás falsifica isso para a contaminação. Deus cria a humildade. O diabo falsifica o orgulho. Deus cria o perdão. Satanás falsifica com a amargura. Deus cria a adoração. O diabo falsifica então a adoração para a idolatria. Deus cria o contentamento. O diabo cria a cobiça. Deus cria a paz. O diabo cria o medo. O medo é um espírito, como disse o apóstolo Paulo. Deus não nos deu espírito de medo. Deus cria unidade, o diabo cria divisão. Deus cria pastores, o diabo falsifica esses homens e os transforma em lobos. Escute isso, você acha que não existem lobos? Pessoas que estão prontas a tragar, a destruir. Deus cria uma estima por Deus. Satanás falsifica isso em uma autoestima. Deus cria uma aliança com Deus. Satanás falsifica isso agora, é um voto interior consigo mesmo. Deus cria a liberdade. Satanás falsifica na escravidão. Deus cria o avivamento. O diabo cria em desordem. Quantos aqui não notaram e abrem mão de um avivamento porque se lembram de bagunça? Se lembram de desordem? Quantos aqui não pedem por avivamento? Por quê? Porque quase todos os avivamentos que Deus fez, o diabo entrou e criou uma desordem no meio. Deus cria a vida, Satanás falsifica isso na morte. Deus cria a igreja, Satanás falsifica isso com o mundo. Deus cria o reino, Satanás falsifica isso com o inferno. Caminhando para o final, em terceiro princípio de uma cosmovisão bíblica, o princípio da culpa em grupo. Eu quero a tua atenção aqui. Existem pessoas que eu amo, que pensam de forma diferente de mim nisso. Mas como eu sou teu pastor, eu amo você, eu preciso que você olhe para a Escritura. Quando nós vemos, existem grupos cristãos mais carismáticos, que tudo é culpa do diabo. Tudo. Criança peidou, diabo. Caiu um negócio dentro de casa e quebrou, o diabo. Queimou a torradeira, o diabo. Tudo é o diabo.
Fulano traiu a fulana, o diabo. A fulana pegou e traiu o fulano, diabo. Tudo é o diabo. E existe um outro grupo que tudo é falta de caráter. Fulano fez isso, não tem caráter. São os cristãos mais tradicionais. É caráter. Ele não tem caráter. Fulano traiu, é um adúltero, não tem caráter. Não tem caráter. Roubou, não tem caráter. Fez, não tem caráter. Não é demônio. E esse pessoal fala, não é demônio, não é demônio, não é demônio. E esse pessoal aqui fala, é demônio, é demônio, é demônio, é demônio, é demônio. O que a Bíblia diz, Jack? O que a Bíblia diz? A Bíblia mostra que existe, Deus ele não responsabiliza apenas uma pessoa por algo que ocorre. Existe aquilo que nós chamamos de culpa em grupo. Um exemplo, em um crime, quando houve o crime no Brasil dos Richthofen, quando aquele homem e aquela mulher foram mortos, não era apenas a Suzane que estava envolvida. O seu namorado, o seu cunhado, amigos estavam envolvidos. Todos tinham culpa ali. Era uma culpa em grupo. Quando ocorre a queda, o homem, a mulher e o diabo são responsabilizados. E é assim hoje também. Alguns culpam Satanás de todas as transgressões e reduzem a responsabilidade humana. Está errado. Outros culpam as pessoas de tudo que está errado e ignoram o papel demoníaco na pecaminosidade humana. Em Gênesis, Deus chega e Deus responsabiliza Adão em primeiro lugar, em segundo lugar Eva e em terceiro lugar a serpente. Essa é a ordem das coisas. Vou dar um exemplo para vocês. O que a Bíblia diz sobre adultério? Se o fulano adulterou, é um sem vergonha. Sim, ele é um sem vergonha. E eu dizer, não, mas foi o diabo. Foi o diabo. Por quê? 1 Coríntios 7 diz, não se privem um do outro, para que Satanás não vos tente. Então é espiritual também. Existe uma responsabilidade, mas também é espiritual. Então, você tem que ter isso bem fixo na sua mente. O fato da pessoa ter culpa não quer dizer que o diabo também não tenha. O fato do diabo ter culpa não quer dizer também que a pessoa tenha. A Bíblia apresenta dessa forma. Em quarto, o céu para baixo ou o inferno para cima. Esse é o quarto É o quarto princípio, é o quarto pé dessa cadeira. Entenda, existe uma guerra no céu. Tu abre a Bíblia, tu nota isso. Satanás, ele era um anjo. E ele se rebelou. Se orgulhou, ele levou 1/3 dos anjos com ele, conforme Apocalipse capítulo 12. Então agora nós temos demônios contra nós. Só que essa guerra, ela veio até nós. Imagina isso. Quem já estava, tá tendo uma guerra lá, e a guerra vem vindo, e chegou. Essa guerra chegou até nós. O Rei Jesus, ele desceu à terra, e ele descerá uma última vez, e ele vai trazer o seu reino, para empurrar os demônios e o diabo para o inferno novamente. Porém, hoje, todos os dias da nossa existência, nós vivemos em meio a uma guerra. Você está educando seus filhos no meio de uma guerra. Você está empreendendo no meio de uma guerra. Você está no seu casamento no meio de uma guerra. Nós estamos plantando igrejas no meio de uma guerra. E a cada dia, cada decisão que tomamos, cada ação que fazemos, fazem com que ou o céu venha ou o inferno suba. Tudo, atenção aqui. Tudo o que você faz convida o inferno para subir até a tua vida, ou o céu para vir até você. Tudo, cada ação, como você trata o seu esposo, é um convite para o inferno subir até a tua casa, ou para o céu descer até o teu lar. A forma como você se dirige à tua esposa é um convite para que o inferno suba até você.
até o teu lar, ou que o céu desça sobre você. Olha o que diz Tiago, capítulo 3, do 13 ao 17. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, ali há confusão e toda espécie de coisas ruins. Essa sabedoria demoníaca, onde há essa inveja, você está atraindo que o inferno suba até você. Não existe ação neutra dentro do teu lar. Cada ação, cada atitude é um convite para o inferno ou para o céu. Olha o que diz Paulo aos Colossenses, o capítulo 3, do verso 1 ao 2. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Mateus capítulo 6, verso 10, quando Jesus nos ensina a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Atenção, tudo o que você faz, como você se porta no seu trabalho, como você age na igreja, como você age na sua casa, tudo é um convite para que o inferno suba ou para que o céu desça. Encerrando. O que nós vamos fazer a partir de hoje? Em primeiro lugar, nós vamos declarar guerra contra o inferno. Eu sei que tem pessoas nesse momento que estão com medo aqui. A Bíblia diz que o medo é um espírito. Eu repreendo o espírito do medo nesse momento. Eu te repreendo em nome de Jesus. Nós não teremos vitória dando um passo para trás contra o inferno. Jesus disse: edificarei a minha igreja. A igreja não é minha. A igreja não é do Maico, não é do Daniel, não é do Ever. Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós vamos avançar. Nós vamos avançar. Em segundo, nós vamos lutar contra o medo. O medo paralisa você. O medo esmaga você. O medo quer esmagar, quer destruir você. O medo de existir, o medo de avançar, o medo de trabalhar, o medo de casar, o medo de ter filhos, o medo de adotar, o medo de plantar igrejas, o medo de trabalhar. O medo esmaga você. Nós vamos lutar contra o medo. Nós vamos falar mais sobre isso nessa série. Você nota isso? Quando nós falamos esses assuntos, algumas pessoas sentem um peso disso. Isso é o mundo espiritual. Só que note, veja, eu vou dar um exemplo no futebol para vocês entenderem. Toda vez que o Grêmio teve, assim, Rafa, toda vez que o Grêmio teve alguma decisão contra um grande time, e eu tava com medo, eu ficava: nossa, cara, nós vamos jogar contra os caras, meu. Eu sempre parava por um tempo e pensava como que os caras estão se sentindo. Tipo assim, o Grêmio não é o melhor time do mundo, mas os caras entram para se matar dentro do campo quando é decisão. Então eu pensava assim: não, cara, eu acho que eles estão com mais medo do que eu. Exceto quando foi contra o Real Madrid, tirando o Real Madrid. Você entende isso? Você entende? Vou falar algo para os colorados aqui. Você se lembra em 2006, contra o Barcelona? Quando o Ronaldinho bateu a falta, ele não estava rindo. Foi a primeira vez que ele recolheu os dentes para dentro. Eles viram: nós não vamos ganhar do Inter.
Foi a primeira vez que ele não estava rindo. Ronaldinho Gaúcho, ele é um ser engraçado, ele manda hang loose para Deus. Ele faz gol e faz assim. Eu nunca ouvi alguém mandar hang loose para Deus. É muito íntimo. Então, na guerra espiritual você tem que pensar assim, tudo bem, eu estou começando a querer ter medo. Mas se do outro lado, como é que está? Não estão em paz. Não estão em paz. O inferno não está em paz conosco. O inferno não está em paz. Nós vamos lutar contra o medo. Deus não nos deu espírito de medo. Em terceiro, todos iremos orar diariamente. Todos vocês que estão aqui, essa convocação não é só para os membros da Vintage. Se você veio aqui, você vai fazer isso. O Espírito Santo trouxe você aqui para você ouvir isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que a gente não ora? Por que a tua vida de oração está tão anêmica? Por que você não dobra os seus joelhos? Por que você não dobra os seus joelhos diariamente e tira um tempo de oração? Sabe por que você não ora? Estou falando orar. 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 Não é bom dia, Jesus. Boa tarde, Jesus. Boa noite, Jesus. É orar. É dobrar o joelho e orar. Sabe por que você não ora? Porque você não acredita. E você não acredita porque o diabo vendeu para você. É por isso que você não, agora eu vou fazer outra coisa, porque você não acredita no poder da oração, porque você não acredita no poder de Deus, que Deus ouve. Você não crê que você orando, Deus vai fazer coisas que Ele não faria se você não orasse. E é isso que Tiago nos fala no capítulo 4. Nada tendes porque não pedis. Ou seja, existem coisas que não vão ocorrer se você não orar. Você tem noção disso? Aconteceu um problema muito chato lá onde eu moro, lá eu vou me mudar, talvez 1, 2 semanas eu tenho que me mudar. Ontem, 95% do tempo que eu passei de oração, eu passei orando sobre isso. Orando, batendo na porta do céu, orando por detalhes, orando por isso. Senhor, não nos deixa passar por isso. Cuida disso, Senhor. Me ajuda a fazer isso. Me dá sabedoria aqui, repreendendo demônios, orando, invocando o reino dos céus. Por quê? Porque eu creio que isso vai fazer diferença. Eu creio que vai ser de um jeito que não seria se eu não orasse. Eu creio que a oração é a forma mais usual de Deus movimentar esse mundo. Então, pessoas dizem, eu falava contra isso antes, eu era um idiota. A oração move a mão de Deus. Eu falava, não, como assim? A oração move. Deus continua sendo Deus, Ele escolheu que fosse desse jeito. Você tem noção disso? Ore. Como? Você vai dobrar o seu joelho. Meu velho, tu vai marcar no teu relógio. Pode ser 5 minutos. Pode ser 5 minutos. Eu não estou debatendo em tempo com você aqui. Outro dia a gente fala disso. Hoje não. Hoje eu só quero que você dobre os seus joelhos. E você vai marcar no seu relógio. Você vai olhar, 12h28. Que horas? 12h33. Você bota para despertar o relógio, 12h33. Dobra o joelho e ora. 10 minutos, 12h38. 20 minutos, 11h48. 11h28 agora. 11h48, 20 minutos. 1 hora, meia hora, 11h58. Você vai marcar no relógio o tempo de oração. Marcar e vai despertar. E você vai orar todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Em quarto, nós vamos jejuar uma vez a semana. Eu não estou falando que tu vai fazer o jejum de Moisés, o jejum de Jesus. Não. Nós vamos jejuar uma vez a semana. Uma vez. Simplão. Nós jejuamos aqui na sexta. Mas você pode mudar o seu dia de jejum. No dia de jejum você não vai abrir redes sociais, a não ser que você trabalhe com redes sociais. Mas você não vai abrir, você não vai ficar, você não vai zapear, você não vai ficar mexendo. Você vai abrir o YouTube para ver uma pregação. Você não vai ficar no Facebook, não vai ficar no Twitter. Eu quero reforçar isso com você. Nós não conseguimos aqui na Vintage ainda. É difícil para nós largar o celular. Vai ter semana, não deu para jogar, ok, mas isso não pode ser o teu estilo de vida. Você tem que largar o telefone. Vai botar no modo avião quando vai dormir, acorda no outro dia e não mexe. Leia, medite na palavra, medite na escritura. Pode ser um outro dia, pode ser no sábado, pode ser no domingo. Você vai meditar no Senhor. Ah, mas eu trabalho, pastor, eu não consigo ficar em casa na hora do jejum. Mas Jesus não falou que é para lavar o rosto, para não parecer para as pessoas que você está abatido. Logo, Jesus está falando de um jejum que ocorre diante dos outros.
Nós vamos jejuar. Por que jejuar? Porque através do jejum nós recebemos poder de Deus. Vai ter um monte de interpretação gourmetizada do jejum. Só que Jesus deixa claro isso. Essa casta de demônios não sai sem oração e sem jejum. O Wayne Grudem fala de forma aberta na sua teologia sistemática. Jejum confere poder espiritual, sim. Nós estamos buscando não apenas poder, nós estamos buscando Deus que nos dá poder. Nós estamos dizendo, a tua presença é mais valiosa do que o pão. Nós vamos jejuar uma vez por semana. Pode ser até o meio-dia. Meu velho, até o meio-dia. Barbada. Não vai fazer que nem um amigo meu. O cara, cheguei quer uma bala aí, meu? Aí ele, não quero bala não. Estou de jejum. Legal. Aí deu 15 minutos, Maico. Ele, meu, vamos ali do outro lado ali. Vou só pegar um negócio ali. Atravessei a rua da Salgado Filho no centro. Chegamos num boteco. Aí ele, quer uma batida? Aí eu olhando para ele, né? 2 bananas, 3 ovos, leite integral. Neston. E bateu assim, Silvio. Aí quando ele começou a tomar, ficou aquele bigode assim. Aí eu disse, meu, tu não estava de jejum? Jejum de sólido, de líquido não. Não é disso que eu estou falando. Ok? Em quinto, nós vamos carregar e ler as nossas Bíblias. Eu não quero mais saber de membro da Vintage com Bíblia no celular, no culto, lendo Bíblia no celular no culto. Acabou, meu, acabou. Bíblia. Nós vamos carregar nossa Bíblia. Você vai carregar a sua Bíblia. E outra coisa, eu quero dizer para as mulheres aqui. Já falei para minha mulher ali. Por que mulher tem que ter uma Bíblia desse tamanho assim? Que tem a vista melhor? Não, porque eu não consigo entender. Por que as mulheres usam umas Bíblias desse tamanho assim? Por quê? Umas letrinhas bem pequenininha. Tu enxerga melhor? Porque tu é mulher? Tu é mulher, tu enxerga melhor? Por que não pode ter uma Bíblia maior? Uma Bíblia? Por que tem Bíblia de mulher? Por que botar capa rosa, capa florida, capa de Satanás? Bota, mas por que não pode ter uma Bíblia maior? Tem vergonha? É crente 007? Cara, na boa, com todo respeito às outras religiões, os caras botam aqueles vestidos horrível, cara, e desce rodopiando aqueles negócios, cara, cantando aqueles negócios, os caras não têm vergonha, o cara tem vergonha de usar uma Bíblia. Tu pode comprar uma Bíblia nova com o Michael, combina com teu cinto, combina com a tua bolsa, com o teu sapato. Em sexto, nós vamos sempre nos perguntar, Deus quer que eu veja o mundo desse jeito? Você estava vendo lá a Fátima Bernardes, aí ela falou um negócio, ela tem resposta para todo mundo, menos para a família dela. Aí ela, ai, desculpa gente, ela resolve tudo. Cara, na boa, ela trocou o Bonner, como é o nome do cara lá, o namorado da Fátima Bernardes? É, isso aí, Túlio Gadelha, ou o namorado da Fátima Bernardes. Cara, tava lá no primeiro, assim, era namoro, o primeiro dia dos namorados dos dois. Ele deu pra ela um negócio assim, tipo um origami de bambu, negócio que tu compra assim no centro, assim. A internet não perdoa, a internet pegou o último presente que o Bonner tinha dado pra ela, um bagulho de cristal, trifurioso assim, tá ligado? E tava ela triste assim, com aquele bagulho de bambu. Só o diabo mesmo pra botar isso na cabeça da pessoa que isso é legal, né, meu? E daí essa pessoa quer me ensinar a viver. Então nós vamos sempre nos perguntar, Deus quer que eu veja um mundo assim? Ganhar um presentinho de bambu, às vezes pode ser legal, fica tranquilo, mas... né? Em sétimo, nós vamos saquear o inferno. Nós vamos para cima. Não tem, por que não tem? Por quê? Porque o diabo não vai nos dar trégua. O diabo, ele é como um tubarão, ele sente o cheiro... Ele sente o sangue a mais de 2 quilômetros da vítima. O diabo fareja o medo. Nós precisamos ir para cima. E nesse momento o diabo em algum momento diz, não, eu sei como derrubar ele. Eu sei como derrubar ela. O sangue de Jesus tem poder. Há poder no nome de Jesus. Por quê? Porque nós não vamos contra o inferno no nosso nome. Eu não sou idiota. Nós não vamos contra Satanás em nome da nossa igreja, isso é pouco, isso é nada. Nós vamos em nome de quem? Em nome do Senhor dos Exércitos. Ele é poderoso na batalha, Ele é glorioso contra o império das trevas. O apóstolo Paulo disse aos Efésios, quanto ao mais, meus irmãos,
fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não é no nosso, não é no teu nome, não é no nome da Vintage, não é no nome do Jack, não é no nome do Michael, do Daniel, do Everton. É no nome de Jesus que nós vamos avançar. Em nome de Jesus. Bendito seja o seu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus as cadeias se quebram. Em nome de Jesus o viciado é liberto. Em nome de Jesus o casamento é refeito. Em nome de Jesus as doenças saem. Em nome de Jesus os demônios batem em retirada. Em nome de Jesus a igreja avança. Em nome de Jesus. Banhados no sangue. Banhados no sangue de Jesus. Munidos pelo poder do seu nome. Inflamados pelo Espírito. Cheios da palavra, nós vamos avançar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu nome. Há poder no seu nome. Há poder no seu nome. O seu nome é glorioso. Diante do nome de Jesus. Nós vimos isso, igreja. Apocalipse 4, o céu inteiro se prostra. Os seres viventes, os 24 anciãos, que são uma classe altíssima de anjos, eles lançam suas coroas diante do trono do Senhor. Há poder no nome de Jesus. Há poder. Não há nada que Deus vá deixar de nos dar, se isso for glorificar o nome de Jesus. Ele dá, peça que Ele dá, peça com ousadia, peça, Ele dá. Ele é bom, Ele é bom. Eu sinto o poder dele. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes o Espírito Santo fala comigo e é quase de forma audível. E ele vem e sussurra uma frase, e ele fala isso há muitos anos no meu ouvido. Eu estava ali no canto, ali enquanto a banda cantava, eu estava ali naquele canto. E ele veio e falou de novo, eu comecei a chorar. Eu estava orando, Senhor me usa, cantando com a banda. E ele sussurrou no meu ouvido, e ele disse mais uma vez, ele diz isso de épocas em épocas. Ele disse assim: Jackson, tu és uma arma nas minhas mãos. Eu quero dizer isso para você, meu irmão. Você é uma arma nas mãos do Senhor. Deus pode usar você de uma forma que você não imagina. Deus quer usar você. Deus quer inflamar você. Deus quer fazer como fez ali em Atos dos Apóstolos, quando aqueles homens vieram expulsar aqueles demônios, e eles disseram: em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Aquele endemoniado olhou e disse: Jesus nós conhecemos, Paulo nós conhecemos, mas vós quem sois? Leonardo Ravanhil diz o seguinte: o alvo do crente é se tornar conhecido no inferno. Eu não sei você, cara, eu tenho um ódio do diabo, eu tenho um ódio do dragão. Eu quero que o reino de Deus avance. Eu quero que nós venhamos avançar, igreja. Eu quero que nós venhamos plantar igrejas, treinar homens. Eu quero que pessoas se convertam. Eu quero ver a glória do nome do Senhor. Há poder nesse nome, e por causa desse nome essas coisas podem acontecer. Podem acontecer. Podem acontecer. Bendito é o seu nome. Bendito é o seu nome. Humildemente eu entrego essa lista ao Senhor, de forma humilde. Não é no meu nome, não é no teu nome, é no nome de Jesus. Vamos responder esse sermão. Nós vamos responder esse sermão em primeiro lugar. Nós vamos cantar. A segunda canção aqui você não conhece. Ela é nova para nós. Ela já é antiga, mas ela é nova para nós. Você vai cantar mais alto ainda. Você não vai ficar olhando para os lados e dizer, não, você vai cantar mais alto ainda. Você vai cantar com o Mateus. O Mateus vai dar o melhor dele. É as primeiras vezes que ele está cantando isso também. A banda está tocando. Você vai cantar alto. São canções, as 4 músicas de hoje são músicas que convocam você. Nós vamos cantar o Castelo Forte, depois nós vamos cantar uma música nova sobre convocação. Nós vamos cantar alto. Em segundo lugar, nós vamos dizimar e ofertar. Escuta aqui, o diabo vendeu. O diabo, como eu disse, o diabo ele causa confusão.
Quando nós falamos de oferta, de dízimo, nós temos dois extremos. Nós temos um tipo de igreja que negociou isso. Isso se tornou uma moeda. Isso se tornou uma forma de alcançar Deus. Você pega Deus, você rouba Deus, dando dinheiro para Ele, como se Deus fosse um necessitado. Você faz uma barganha com Deus. Isso é demoníaco. Não há nada que de Deus se é obtido através do dinheiro. Então nós temos um outro extremo, um extremo do ceticismo, um extremo da desconfiança. Os nossos bolsos estão cerrados, a obra de Deus não avança. Nós nos matamos para pagar um aluguel quando os nossos pais construíam igrejas. Nós não avançamos mais, não treinamos homens, não sustentamos pastores, não estamos dando suporte na missão, porque os nossos bolsos estão fechados, cerrados. Em nome de Jesus, seja generoso com o teu dízimo e com a tua oferta. Se você não dizime, volte a dizimar. Volte a dizimar para que a obra de Deus avance, para que nós venhamos avançar. Você pode colocar o seu dízimo, sua oferta no gasofilácio. Vai ter um caixotão aqui no meio da igreja, um caixotão estilo Velho Oeste. Ou você pode dizimar e ofertar através da máquina. Quem vai estar com a máquina? Não sei, Helena. Beleza, depois o Leandro vai estar ali. O Leandro é o rapaz mais alto da igreja. Você vai chegar, tem uma máquina, você pode ofertar, dizimar na máquina, no cartão de crédito ou débito. Como você organiza suas contas? Ou através do Pix, tem ali atrás do Barba, em cima da parte, dali onde estão os extintores, tem um QR Code. Você coloca o seu celular ali e você pode transferir para que a obra de Deus avance. Em último, nós vamos cear, nós vamos comer e beber de Deus. Escute isso aqui. A igreja que eu congreguei, na primeira igreja que eu congreguei, no dia da ceia, não se ungia enfermos, porque se acreditava que Jesus poderia curar quando o crente come e bebe. Talvez você pode estar doente, você nem sabe. Jesus pode curar você. Jesus pode encher você do Espírito. Paulo disse, o pão que partimos é o pão da bênção. Se arrependa dos seus pecados. Ele é poderoso para perdoar você. Se arrependa, renegue os seus pecados. Diga, agora eu vou seguir Jesus. Então você pode cear conosco. Se não, não sei. Vamos responder ao Senhor? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Eu vou pedir que os homens, como nós fazemos na Homens Fortes, que você levante suas mãos. E nós vamos orar ao Senhor. E nós vamos clamar ao Senhor. As mulheres, se quiserem levantar suas mãos, levantem. Vamos orar nesse momento, feche os seus olhos. Não disperse, não disperse, não disperse, meus irmãos. Não disperse, estamos cultuando ainda. Feche os seus olhos, Pai. Aqui está o teu povo. Aqui está a tua igreja. Aqui está a tua noiva. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus. Nós precisamos do teu poder sobre nós. Nós precisamos de tua unção sobre nós. Nós precisamos que o poder do nome de Jesus vá à nossa frente. Ó Deus, durante essa semana eu tenho certeza que demônios irão se levantar contra os teus filhos, contra as tuas filhas. E muitas vezes o primeiro agir desses demônios vai ser querer trazer medo. Eu peço, enche do teu Espírito, enche os meus irmãos, nos enche do teu Espírito, nos enche do teu poder, que todos os demônios batam em retirada. Ó Deus, faz de nós uma igreja tomada, banhada, alicerçada, edificada, fundamentada, alimentada pelo divino Espírito Santo. Nos enche do teu Espírito, nos enche, que tua palavra seja o nosso guia. Ó Deus, nos ajuda a jejuarmos, nos ajuda a clamarmos, nos ajuda a batermos a porta, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.